a tese que está sendo discutida, tem um parágrafo que o Ministério Público traz na alegação, que ela é sintomática do que representa a tese. E a tese é o seguinte: falta no abre aspas, né? Falta no caso apenas a indicação dos números de candidatura dos postulantes aos mandatos eletivos, né? Porque ele diria que tem o nome do candidato, o cargo almejado, e faltaria apenas isso. E nós trazemos justamente no quarto parágrafo da contestação, justamente, olha, essa situação de ter o número, de ter o nome, de ter o cargo almejado, na eleição de 2020 já foi julgada pelo TRE. O TRE, no julgamento do recurso eleitoral 6827 de Natal, de relatoria do doutor Geraldo Mota, do julgamento 17 de dezembro de 2020, ele coloca lá, um trecho destacado da contestação: adesivo em veículo contendo foto, nome, cargo e número do candidato, ausência de pedido explícito de voto, não configuração da propaganda antecipada, porque de fato foi afixado um adesivo antes do dia 16 de agosto, com todas essas características. E aí ele diz: a existência de adesivo contendo menção ao número com qual o pré-candidato pretende concorrer, desde que inexistente o pedido expresso de voto, não configura a propaganda eleitoral antecipada. Então, assim, isso é um julgamento que foi unânime da Corte, de dezembro de 2020, então, do último pleito que foi analisado, foi publicado em janeiro de 2021, então, publicado no ano passado. Então, assim, não tem qualquer espécie de estratagema dos representados. Há o cumprimento de uma regra e uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral. E preocupa a imputação, porque justamente as partes, cumprindo os ditames da legislação e observando a jurisprudência dessa Corte, estão sendo demandados em juízo para a prática de ação que justamente é a mesma do que foi julgado pela Corte aqui em 2020, em dezembro de 2020, na última eleição, portanto, e não teve qualquer alteração da legislação de 2020, como se sabe, para cá em relação a essa temática. Só que, excelências, me permitam, essa é a primeira questão que a gente está discutindo em relação a isso é um tema que eu reputo muito caro, e as considerações que a doutora Érica trouxe realmente são muito relevantes, mas eu acredito que a gente ainda precisa compreender o que efetivamente foi a reforma eleitoral de 2015. 2014, 2015, o país passa por uma conturbação social muito forte, um momento de efervescência política e social do país, e a gente tem em 2015 a maior reforma eleitoral que o país teve depois da sua redemocratização. E é isso que a gente teve em 2015, né? Com a finalidade justamente da gente reduzir, estabelecer limites de financiamento de campanha. Com isso, estabeleceu-se pela primeira vez na República Brasileira um limite de gastos de campanha, um limite de arrecadação, e dentro desse contexto também teve uma limitação significativa do tempo de propaganda eleitoral, do tempo de campanha eleitoral. A metade do tempo que se tinha antes. Se você tinha 90 dias para fazer uma campanha eleitoral, você passou a ter 45 dias. E essa mudança, ela implica em como as regras do jogo elas vão ser jogadas. Porque se você faz toda essa limitação de tempo, limitação de condições das pessoas aparecerem, e não aumentam a liberdade de expressão, a igualdade estará maculada da mesma forma. Porque em prol de se proteger uma igualdade temporal, formal, a gente vai permitir com que aqueles mandatários que dispõem de grandes recursos públicos para serem gerenciados. Antes de vir para cá, desembargador Cláudio, tive curiosidade de ver a execução orçamentária da publicidade institucional do governo do Estado. No primeiro semestre de 2022, foi mais de 10 milhões de reais. Isso não influencia. Eu não estou dizendo que a governadora está utilizando isso com o propósito de beneficiar a sua candidatura. Nesse momento, não estou dizendo. Mas a governadora está gerenciando 10 milhões de recursos públicos com publicidade institucional nos veículos, financiando os veículos de imprensa do Estado. Isso não gera condições de desigualdade.
E se os demais concorrentes não puderem afixar pelo menos um adesivo para dizer, olha, eu vou concorrer também, eu sou pré-candidato a governador. Que tipo de condições de igualdade vai ter numa disputa de 45 dias? De 30 dias de campanha de publicidade de rádio e de TV? Nenhum. Então, em prol de se manter, aí a gente está com aquele mesmo pensamento de antes de 2014, de limitar. Não pode dizer essa palavra, não pode dizer essa expressão, não pode... Enquanto isso, a gente tem 10 milhões de orçamento em 6 meses, sendo gasto em publicidade institucional. Milhares de cargos comissionados, nomeados livremente para trabalhar em prol de determinadas reeleições. Verbas publicitárias e mandados eletivos para poder financiar. Então, não tem como a igualdade, ela tem que ser vista desse ponto de vista material também. Porque senão a gente vai estar privilegiando quem está no exercício do seu mandato. E em 45 dias, essa lei, a gente vai fazer aqui, é só dar a oportunidade das pessoas permanecerem nos seus mandatos. Não vai ter nenhuma efetiva condição de igualdade e disputa. Sempre serão disputas desiguais e injustas. Então, eu faço essa digressão, porque, de fato, eu acredito que essa reforma eleitoral ela é ainda pouco compreendida do ponto de vista de nós todos juristas. Ela tem reflexos muito profundos, não só em relação a isso, e a gente tem que compreender que é isso. A legislação deu sim essa maior liberdade. E tem uma razão de ser. Óbvio que abusos devem ser cometidos, e você, em casos de práticas de abuso, a legislação diz, olha, mesmo as condutas que são praticadas antes do período de campanha eleitoral, elas podem configurar abuso de poder político, podem configurar abuso de poder econômico. A gente teve a situação da senadora Selma Arruda, no Mato Grosso, que foi caçada por gastos excessivos na pré-campanha. Então, não é também um vale-tudo. E é o dever de autocontenção dos pré-candidatos e de investigação que o Ministério Público tem, que os outros partidos têm, que tem medida de investigação, tutelas cautelares que podem ser postuladas. Enfim, tem tudo isso que pode ser utilizado para ser combatido. Então, agradeço pela possibilidade de fazer essas digressões, além do que já está dito na contestação e dos precedentes, porque, de fato, isso é uma questão que a gente precisa ir avançar. E avançar, eu acho, obviamente, sem desmerecer a pretensão e a ação que foi ajuizada, mas da gente se voltar para temas que são mais relevantes, efetivamente, para desigualar as condições de disputa. Eu penso que não seja um adesivo num veículo, citar o tamanho do nome do pré-candidato em determinado adesivo, que vai ser significativo e relevante para efetivamente desequilibrar as condições de disputa do pleito, principalmente diante dessa realidade e diante desse novo contexto que se apresenta na disputa eleitoral a partir de 2015. Então, reforçando esses pleitos, ratificando os precedentes que foram trazidos na contestação, a gente pede a improcedência dessa representação.